Aleluia. Boa noite, queridos, graça e paz. Tudo bem com você? Aleluia. Sabe que quando o Jonas estava orando aqui no finalzinho, ele falou sobre avivamento. E avivamento é a vida de Deus se manifestando nas nossas vidas, amém? E hoje a palavra, ela é muito propícia para trazer avivamento nas nossas vidas. Sabe que muito se deseja o avivamento? Quem deseja o avivamento? Sabe que começa na sua vida? A gente não pode querer um avivamento, por exemplo, nas escolas, se não tiverem jovens avivados lá dentro. Se não tiverem capelães que se levantem para levar a palavra para as escolas. Orar por um avivamento numa escola e não se prontificar aí a ser a pessoa que vai levar o avivamento, desculpa, é um pouco vazio. Orar por um avivamento nos hospitais, mas não se prontificar aí. A Bíblia fala que a nossa fé, ela deve ter obras correspondentes. Nós devemos orar por avivamento em todos esses lugares, amém? Mas devemos também orar enquanto oramos assim: Deus, aonde é que eu vou levar esse avivamento? Deus, eu preciso desse avivamento na minha vida. É a vida de Deus entrando e trazendo mudanças. Amém? Aleluia. E hoje, dia das mães, culto de ceia. Hoje uma palavra pedida pela minha esposa. É uma brincadeira, gente. Não é uma palavra que foi comissionada por ela. Mas ontem ela me disse assim: amor, tu vai pregar sobre o quê? Filho, não tenho a mínima ideia. Não consegui parar ainda para orar para saber o que é que eu vou pregar. Amor, fala alguma coisa relacionada à mãe. Porque assim, geralmente, né, em datas comemorativas, tu nunca fala nada sobre aquilo. Mas, eu oro, o que Deus mandar eu falo. Se Deus mandar eu falar algo sobre as mães, eu falo. Se não, não falo não. E fui dormir, estava orando, peguei no sono. Hoje, quando eu acordei, brotou duas palavras no meu coração. Uma foi o amor e a outra foi amamentar. E aí eu fui para a Bíblia para ver um pouco sobre isso. E estamos num culto de ceia. Ceia também significa compromisso, sabia disso? E quem é mais comprometido com os filhos do que uma mãe? A mãe já carrega esse compromisso dentro de si. Então, uma das marcas, uma das características de uma mãe é o amor. E eu quero, só escute, eu vou ler só uma parte do versículo. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Deus, ele não tem amor, queridos. Deus é amor. A gente precisa entender isso. Não é o que ele tem, é o que ele é. Deus, ele é amor. Tudo que é fora do amor não faz parte de Deus. Aleluia. Vamos comigo para João 3,16. João capítulo 3, versículo 16. Aleluia. João capítulo 3, versículo 16. João 3,16 vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As mães, elas amam, as mães expressam esse amor, esse compromisso pelos seus filhos. E Deus, ele também se comprometeu com cada um de nós. Deus, ele é amor e ele deu. Ele amou tanto eu e você que ele deu o seu filho. Isso já me mostra uma coisa: amor se dá, amor não se cobra. Essa é uma das características de quem está andando fora do amor. Alguém que cobra amor. Porque amor a gente dá. Independente do que façam comigo, eu dou. Estava conversando esses dias, acho que foi com o Jocel, e lembrando da história de um homem chamado, não sei falar exatamente o nome dele, mas é Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé, alguém que
morreu já tem bastante tempo. Mas esse homem, um inglês, um encanador bruto, a esposa dele se converte e ele fica revoltado. Ele não gostou disso. E ele começa a perseguir sua esposa. Chega um determinado momento onde ele diz: se você for para a igreja, quando voltar a porta está fechada e você dorme lá de fora. E ele era da Inglaterra, estava no inverno, nevando. E ela disse: eu amo você, mas eu amo mais a Deus, eu vou. E ela foi para a igreja. Quando ela volta, a porta estava fechada. E ela dormiu no inverno inglês, na neve do lado de fora. No outro dia, quando ele acorda, que ele procura ela, não vê, abre a porta de casa, ela cai dentro. Ele já se prepara. Casa caiu. Mas ela se levanta, olha para ele e diz assim: bom dia, meu amor. O que é que você quer para o café da manhã? E a resposta daquele homem foi: eu quero esse Deus que você serve. Muitas pessoas querem a mudança no outro, mas estão dispostas a dar amor até que aquela pessoa se transforme? Nós oramos por transformação e devemos orar por transformação nas pessoas, queridos. Mas nossa oração, ela deve ter uma ação prática. Ações de amor para que aquela pessoa seja transformada. Você está pronto para andar em amor? Porque Deus, ele nos amou. E ele deu o seu filho. Hoje é culto de ceia. Culto onde a gente relembra o sacrifício dele. Jesus estava nos céus. Ele criou junto com Deus tudo. Ele não precisava vir. Sabe que tem um filme, não lembro agora o nome, Fúria de Titãs. Não sei se alguém já assistiu esse filme. É um filme que fala sobre os deuses gregos, onde esses deuses estão morrendo porque falta orações. As pessoas deixaram de acreditar nesses deuses, não oravam, não sacrificavam mais, esses deuses estavam morrendo. Que mensagem subliminar do inferno! Porque você sabe que com Deus não é assim. Deus, ele não precisa das nossas orações. Deus, ele não precisa do nosso dízimo. Deus, ele não precisa que venhamos no culto no domingo. Quem precisa disso somos nós. Ele é um Deus de amor, que ele está querendo melhor para os seus filhos. Não é, se eles não fizerem eu morro. Com Deus não é assim. Deus é um Deus de eternidade em eternidade. Ele existia antes do tempo e ele vai continuar a existir depois do tempo. E ele é amor, e esse Deus de amor, ele deu a si mesmo. Mas você pode pensar, algumas pessoas: pastor, mas nem todas as mães amam desse jeito. Será que Deus não é da mesma forma? Ama uns e outros não? E aí eu quero que você vá para Isaías 49. Isaías 49. Aleluia! Isaías capítulo 49. Deus, ele é amor. Deus, ele nos amou. Isaías 49, versículo 15. Aleluia! Isaías 49, 15. Aleluia! Isaías capítulo 49, versículo 15 vai dizer assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Os teus muros estão sempre diante de mim. O pecado entrou no mundo, gente. Infelizmente, algumas mães, elas não amam como deveriam. Mas Deus não é assim. Deus não te esqueceu. E não só te esqueceu, que ele ainda diz que gravou o meu nome, o seu nome, na palma da mão dele. É um Deus que tem lá o seu nome nas palmas das mãos. Os seus muros, o seu lugar de habitação está diante dele o tempo todo. Deus, ele é amor. Ele é amor e ele deu o seu filho.
E juntamente com o seu filho, a Bíblia diz que se ele não poupou o seu filho, como não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas? Deus, ele salvou, ele veio para salvar todo mundo da condenação. Todo mundo ele veio para salvar. Veio para salvar da condenação, mas também veio para dar vida hoje, gente. E a gente vai ver hoje como essa vida se manifesta. Porque ele é amor. Ele dá amor. E ele não quer os filhos dele sofrendo. Mas ele é um cavalheiro. Ele não sai chutando a porta, arrombando ou nos usando como marionete, não. Esse Deus que nos ama tanto, ele diz: eis que coloco diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua família. Ele mostra qual é o caminho da morte, qual é o caminho da bênção. Mas ele diz: ei, eu quero que vocês vão para o caminho da bênção. Eu não quero vocês no caminho da morte. Agora isso é uma decisão nossa. Não é dele, é nossa. Amém? Então Deus, ele é amor. E eu quero que você vá comigo para Gênesis 28, 3. Gênesis 28, 3. Gênesis capítulo 28, versículo 3. Eu vou ler na versão King James. Se não der para colocar, não precisa projetar, tá? Gênesis 28, 3. Vai dizer assim: aqui é um pai abençoando o seu filho. E ele diz que o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, te abençoe. Que ele te faça frutificar e multiplicar, a fim de que te tornes uma grande comunidade de povos. Um pai que entende que o desejo de Deus é que os filhos multipliquem, cresçam. Pais, mães, nós temos que trazer esse entendimento para os nossos filhos. Deus, ele não é um Deus mesquinho. E essa palavra El Shaddai, que é traduzida como Deus Todo-Poderoso, ela traz uma ideia de uma mãe, olha só, criancinha linda e maravilhosa, de uma mãe que amamenta, e a mãe tem tanto leite, que o leite escorre pela boca da criança. O Deus El Shaddai é um Deus da ampla provisão, é um Deus do amplo cuidado, é um Deus que tem tanto, mais tanto, mais tanto, que vai escorrer. E nós olhando para o leite, né? Eu lembro quando minha esposa estava grávida, a gente estudou muito, leu muito. E o leite materno, você já deve saber, mas é bom refrescar a memória. O leite materno é tudo que uma criança precisa quando ela nasce. Eu sei que tem uma cultura de dar água para a criança, de dar chazinho para o bebê. Mas a criança não precisa. Ela precisa do leite. O leite tem tudo. É um alimento completíssimo. E Deus, ele se apresenta para o homem como esse Deus que amamenta, que dá tudo o que o homem precisa. Meu Deus do céu. Vamos para 1 Pedro 2, 23. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Versículo 2. 1 Pedro 2, 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Aleluia. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Vai dizer assim: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que, por meio dele, cresçam e experimentem
plenamente a salvação, agora que provaram a bondade do Senhor. Meu Deus do céu. Deus dizendo que devemos nos assemelhar aos bebês e devemos desejar intensamente o puro leite espiritual. Que é através do puro leite espiritual que a gente vai crescer e que a gente vai experimentar plenamente a salvação. Como assim experimentar plenamente a salvação? Quando a gente escuta geralmente essa palavra salvação, a gente pensa no quê? Ir para o céu. Morrer e ir para o céu. Ser livre do inferno. Isso é uma parte da salvação. A Bíblia, o Novo Testamento, ele foi escrito num idioma chamado grego. E essa palavra salvação é uma palavrinha grego chamada sozo, que significa cura, libertação, preservação e a salvação do inferno. Então toda vez que a gente lê na Bíblia salvação, está falando de ser livre do inferno, sim, mas está falando de cura, de preservação, de proteção, gente. Se você é salvo, você é protegido por Deus. Você está na rua andando à noite. E eu vou abrir um parênteses aqui, que é algo que eu acho bem interessante. Eu sou natural de Recife, morei quase minha vida toda em Olinda, trabalhava em Recife, trabalhei um tempo no mercado público do Recife. E lá é mais ou menos assim, região metropolitana, quem já morou ali por Porto Alegre ou por perto, já sabe mais ou menos que é bem parecido. A gente andava com um celular nosso e um outro celular velhinho quebrado que a gente dizia que era o celular do ladrão. Porque a quantidade de assalto era muito grande. Não se atende celular no meio da rua lá, porque alguém passa e pega. Tamanho está o caos, essa parte de segurança bem ruim. Mas quando eu me converti, eu mesmo lá, eu sabia que Deus estava me protegendo. Uma semana eu já estava com passagem comprada para vir para Caxias do Sul, trabalhava no comércio, nesse dia eu estava no caixa. Quando a gente vê, outro rapaz que está comigo, entra 2 homens armados. O homem bota a arma na minha cara assim, passa todo o dinheiro aí do caixa. E eu passando dinheiro do caixa. E ele, bora, engatilhou. Tá pensando que eu tô brincando? Ele tá pensando que eu tô brincando. E, gente, uma paz no coração. Coloquei aquele dinheiro, dei para ele, ele saiu. Porque a gente precisa ter um entendimento do Deus que nos protege, o Deus que nos salva. O medo é uma ferramenta do diabo para paralisar as pessoas. O medo é uma ferramenta do diabo para que você se sinta inferior ou que você nem vá fazer as coisas. O medo é fé no poder do capeta. Mas a consciência da salvação nos faz andar de uma forma diferente. Opa, se eu sou salvo, eu sou protegido. Não quer dizer que eu vou sair com a carteira cheia de dinheiro, abrindo no meio de todo mundo, ou vendo que numa rua é muito escura, tem 2 pessoas que pode ser que sejam, e eu vou lá com o celular. Não, mas eu não vou andar. Meu Deus, vão me roubar. Meu Deus, se eu passar por ali. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, gente. Consciência de salvação. Romanos 8,14 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Sabe uma forma prática de ser guiado pelo Espírito de Deus? É você estar andando por uma rua e Deus diz assim, não vá por ali. No seu coração você tem um bloqueio. Meu Deus, eu passo toda vez por aqui, mas não sei porquê. É Deus querendo te proteger. Porque Deus, ele quer ter um relacionamento pessoal. Para Deus não é assim, você está numa rua, meu Deus, será que eu ando por ali ou não? Deixa eu ligar para o pastor para ver se o pastor me autoriza a passar por ali. Não, Deus, eu tenho um relacionamento com você, você vai me conduzir. Aleluia. Mas voltando, a Bíblia diz que nós, sim, aí salvação significa tudo isso. E aqui o apóstolo Pedro, que andou com Jesus, está dizendo que se eu desejo o puro leite espiritual, eu posso usufruir, eu posso experimentar da salvação completa. O que me mostra que eu também posso experimentar de uma salvação limitada.
Não é porque Deus me deu uma salvação limitada. É porque eu não estou desejando por leite espiritual. Aleluia! E como você já deve ter ouvido, a Bíblia, ela não foi escrita originalmente com capítulos e versículos. Cada livro daquele é uma carta. Então, como uma carta, ela tem um contexto. Ela tem versículos antes, tem versículo depois. Você que prega ou que deseja muito pregar, a gente precisa aprender isso. A gente lê um versículo, mas a gente tem que ler os versículos anteriores e tem que ler os versículos posteriores para entender o contexto do que aquele texto está dizendo. Para a gente não cair em heresias, não cair em doutrinas erradas. Doutrinas erradas vêm assim, pega um texto, tira do contexto e diz que é daquele jeito. Mas o contexto, o que é que fala? E quando o apóstolo Pedro está falando sobre desejar o puro leite espiritual, um pouquinho antes ele está falando que primeiro nós devemos andar em santidade. Que nós fomos chamados para a santidade e podemos ser santo como ele é santo. Sabe que tem uma música que a gente até canta aqui, mas que foi mudada um pouquinho? Uma música que diz assim: só ele é santo. Santo, só tu és santo. Pronto, aqui a gente não canta só tu és santo. Aqui a gente canta só santo. Porque se a Bíblia diz que eu e você somos santos, como é que eu vou cantar que só Deus é santo? Aleluia! Então o apóstolo Pedro, ele está alertando o povo de Deus que é necessário andar em santidade. E aí, no versículo 1 de 2 Pedro, ele diz assim, a gente lê o versículo 2 e 3 que fala sobre desejar, mas no versículo 1, ele diz o seguinte: Segunda Pedro 2:1. Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e de toda difamação. E aí o versículo 2 diz: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual. Então o apóstolo Pedro, ele começa dizendo primeiro, livrem-se, para depois desejar. Não tem como eu desejar o puro leite espiritual se eu não me livrar dessas coisas primeiro. E quais são essas coisas? Primeiro, ele diz maldade. Essa palavra maldade pode ser traduzida por pecado ou por depravação. Não consegui colocar ainda no canal, mas eu vi que o áudio ficou bom. Glória a Deus. Então vai estar no canal essa semana a mensagem de quinta-feira, onde a palavra de Deus deixa bem claro que nós podemos viver sem pecado, porque Deus, ele vai nos dar poder para viver assim. Então por isso que o apóstolo Pedro diz: andem sem pecado. O pecado na vida de quem ama a Deus é algo ocasional. É um desvio de percurso. É um dia que você não está muito atento, não acordou, não orou, não leu a Bíblia, e quando vê, falou uma besteira, disse o que não devia, xingou alguém, mentiu, e errei. Senhor, me perdoe, Pai, e Ele é fiel e justo para te purificar de todo pecado. Amém? Então primeiro ele diz, livrem-se da maldade. Segundo, livrem-se do engano. E essa palavra engano é uma palavra chamada que significa malícia, astúcia. É mais ou menos pessoas que elas até pervertem o evangelho para que a outra fique muito próximo dela. Os falsos mestres, que não tem problema, Rose, você viver assim, só eu te entendo, fica aqui comigo. Malícia, astúcia, ou pervertem o evangelho. Alguém dizer, gente, rapaz, você está errado, você está fazendo, não, me entenda bem, é por aqui. É aquela pessoa maliciosa. E a Bíblia diz, se livre da malícia. Não seja alguém que quer tirar vantagem dos outros. Aleluia. A terceira palavra é hipocrisia. Hipocrisia significa atuação artística, dissimulação. E como eu falei quinta-feira aqui, a gente... Foi quinta, meu Deus do céu, ou foi quarta? Não lembro agora. Um desses dias. A gente não pode viver uma vida na igreja
E uma vida fora da igreja? Foi quarta, né? Então foi quarta. Foi uma reunião que eu tive com quem ministra a palavra aqui. A gente não pode ter uma vida na igreja. Paz do Senhor, minha irmã, minha amada, glória a Deus, você é uma bênção. Chega em casa, mulher, misericórdia. Ou em casa pode até ser que não, mas no trabalho, na faculdade, na escola. Alguém que vive vidas diferentes. Hipocrisia. Se a gente não se livra da hipocrisia, não tem como desejar o leite espiritual. E o que nos faz crescer é o leite espiritual. A penúltima palavra é inveja. Alguém que fica desgostoso por causa da felicidade ou da prosperidade alheia. Rodrigo comprou um carro numa casa nova. Meu Deus, comprou não, ganhou uma casa nova, maravilhosa e linda. E aí, em vez de, porque a Bíblia fala assim, chore com quem chora, e isso a gente é muito bom. Mas a Bíblia também diz, alegre-se com quem se alegra. E às vezes, se não percebermos, porque inveja é um espírito demoníaco que ronda a todos em determinados momentos, pode ser que hoje você não esteja sob a influência da inveja, mas isso é uma vacina, porque em algum momento a inveja vai tentar te enredar. Inveja é, Rodrigo aí, eu ganhei uma casa tal, em vez de se alegrar, ou até por fora, até abre aquele sorriso amarelo, mas por dentro, se soubesse o que é que ele faz. Às vezes não é nem só por dentro, ainda abre a boca para os outros. Rodrigo foi levantado, pastor auxiliar dessa igreja. Se o pastor soubesse o que Rodrigo faz, eu faria melhor. Inveja. Quando inveja está, o puro leite espiritual ele nunca vai chegar. E aí não há crescimento. Não se experimenta a salvação. Se vive muitas vezes uma montanha russa e você pensa, o que é que está errado? Mas precisamos desejar intensamente o puro leite espiritual, gente. Mas para isso precisamos deixar de lado essas coisas. E nesse contexto ainda, a gente vê 1 Pedro 1:22. É uma carta corrida em 1 Pedro 1:22. Olha o que Pedro diz. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia que eu vou ler corrido. 1 Pedro 1:22. Uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente e de todo o coração. O que é um amor fraternal com fingimento? Aqui a Bíblia está dizendo para crente. Na igreja, meu irmão, você é maravilhoso. Em casa, numa roda de mate, aquele ali. Tal pessoa, isso é um amor com fingimento. E a gente não deve ficar pensando, eu sei, fulano diz isso, fulano diz aquilo. O amor, ele não cobra, o amor ele dá. Será que eu não estou sendo essa pessoa? Que abraço, que beijo, mas em casa ou em outro lugar lasca a lenha? Isso é um amor fraternal fingido. Mas a Bíblia está dizendo, vocês foram purificados, obedeceram à verdade, então tenham como alvo. É mais ou menos assim. Tô lá emagrecendo. Hoje estou com 93 quilos, quero chegar a 85. Meu alvo é 85. Cheguei lá? Não, mas vou me esforçar para isso. Se a Bíblia está dizendo que a gente deve ter como alvo o amor fraternal sem fingimento, é porque em muitos momentos a gente pode cair nesse erro. E a gente tem que cuidar, como um atleta que se disciplina. Meu Deus, eu não posso ter um amor fraternal fingido. E deixa eu te dizer uma notícia maravilhosa. Esses são poucos, tá? A grande maioria está amando uns aos outros. Mas vacina muitas vezes é necessário.
Quem tem filho sabe, tem que vacinar. Aquela abençoada daquela vacina pentavalente mesmo. Misericórdia. Jeová, quando a gente vai dar nos meninos, acho que umas 3 vezes, que dá 4 vezes, sei lá. Sei que dá meio seguido. Ou vacininha que causa uma dor na criança, que a criança fica meio assim. Mas por que está fazendo aquilo? Porque está protegendo, dando anticorpos para que aquilo não aconteça, para que o mal não venha. Então você pode pensar hoje, por que o pastor está falando isso? Eu não estou num amor fraternal fingido. Vacina. Para tanto que se você veja alguém com fingimentos assim, isso é fingimento. Se endireita, se apruma. Porque o amor, ele corrige. O amor, ele não passa a mão. O amor passa a mão quando é aquele momento tranquilão, onde a gente está tudo relaxado, aproveitando. Mas quando vê um erro, o amor corrige. Porque Deus ama quem corrige. Ou corrige a quem ama. O que é corrigir? Corrigir não é espancar e deixar lá quase morto. Corrigir é mostrar, ó, tá errado. GPS, bem simples. Entrou numa rua errada, correção de rota. Não é para parar e não andar mais. É para ajustar para poder chegar naquele caminho. Amém? Então, Pedro diz para andarmos sem fingimento. Corrigava a gente, misericórdia. Acostumado com tablet, eu fiz assim na Bíblia agora para passar. Jeová dos crentes. Ai, Jesus. Meu Deus do céu. A Bíblia manda que a gente tenha um amor fraternal sem fingimento, que ame uns aos outros, que se livre da hipocrisia, do engano, que a gente deseje o ardente leite espiritual. Existe um leite espiritual puro da parte de Deus que vai fazer você crescer, que vai fazer você se desenvolver. Quantas mães aqui não projetam melhor para os seus filhos? Ah, meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo, meu filho não vai cair nos mesmos erros que eu. Quando vê o filho andando no caminho errado, filho, não é isso, você pode muito mais, tal. E Deus é muito mais além do que a gente, que é natural, que é homem e mulher. Deus, Ele quer que a gente cresça muito mais, se desenvolva muito mais. Amém? Então tem um leite espiritual que vai fazer a gente crescer, que vai fazer a gente se desenvolver. E aí eu quero que você vá para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3, na verdade eu vou ler a partir do 15. 2 Timóteo 3,15. Aqui o apóstolo Paulo falando com Timóteo. 2 Timóteo 3,15. Vai dizer assim: desde a infância lhes foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Timóteo, ele foi ensinado sobre as escrituras quando era criança. Pais que têm crianças, nós temos a igreja de crianças aqui, que ensina nos domingos e nas quintas os nossos filhos sobre as sagradas escrituras. Mas não é responsabilidade da igreja de crianças, é responsabilidade dos pais. Responsabilidade dos pais todos os dias. Ensinar, falar da Bíblia, ler um texto bíblico, mostrar um ensinamento. Responsabilidade dos pais, não é da igreja. A igreja, ela reforça. Amém? E aí eu queria abrir esse parêntese e dizer para você, vai ser indicado hoje, nós temos livros infantis que falam sobre missionários da vida real, que podem despertar coisas nas crianças, como onde elas estão, na idade que estão, falar de Jesus na escola, no futebol, aonde for. A gente não tem aqui, mas você encontra na livraria Plenitude, Família Cristã, na internet, baratinhos, bíblias infantis.
Não seja como uma mãe que um certo dia disse para mim e para Aninha, em outra cidade: eu não compro essa Bíblia infantil porque são muito caro. Uma Bíblia que muitas vezes é 30, 40, 50. Algumas são mais caras, sim, 100, 100 e pouco. Mas deixa eu só fazer uma coisa aqui. Quem gosta de sushi? Levanta a mão assim. Quem gosta de sushi? Tão baratinho, né? Eu amo. Meu Deus do céu, que negócio bom. Tão baratinho. Comeu hoje, se o intestino for bom, vai pro vaso no mesmo dia. Se o intestino não for tão bom, no outro dia, às vezes um pouco mais, aí a gente ora. Que é pra fazer todo dia. Caro. Mas a gente quer o quê? Nossa carne saciar. E não tem problema comer sushi, é bom demais. Mas às vezes a gente inverte valores. Dá R$100 no sushi, mas não compra uma Bíblia para criança. Aí a criança tem uma Bíblia infantil lá do bebê, Bíblia do bebê. A criança está com 5 anos, ainda está com a Bíblia do bebê. Dá para ter uma Bíblia, porque assim, as Bíblias pequenininhas, elas vão acompanhando as idades para as crianças irem entendendo. Gente, é nosso papel como pais. Depois não adianta reclamar. Não sei por que meu filho não quer. Foi ensinado? Não foi, não foi. Então, a gente precisa não depender dos outros. E para finalizar o parênteses, a gente está vendendo aqui fichinha de cachorro quente a R$15. Para quê? Para comprar computador para aqui, para a igreja de crianças, e também uma impressora boa, grande, bonitona. Para quê? Para a gente melhorar as atividades, as coisas para as crianças. Não precisar ir fora, ter aqui na igreja. Amém? Então Timóteo, ele foi ensinado desde da sua infância. Aí o versículo 16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige para quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. O que é esse leite espiritual? É a palavra de Deus. Nós precisamos desejar intensamente a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá crescimento. É a palavra de Deus que nos faz viver a salvação de forma plena. E sabe que desejar a palavra de Deus começa sim vindo na igreja. Mas pode ser que a gente venha na igreja sem desejar a palavra. Venha na igreja para estar no culto. Mas enquanto o pastor ou qualquer outra pessoa que está pregando, está no celular. Ou está pensando nas contas que vai pagar amanhã, planejando o seu dia. Está escutando, mas aquilo não está entrando. Se eu desejo intensamente, eu fico pensando naquilo, eu mantenho o meu foco. Eu lembro Benjamin amamentando. Rapaz, ele se grudava as mãos, ficava olhando aqui, ó. Tava com total atenção. Quer saber se está desejando plenamente ou não a palavra de Deus? Eu estou dando atenção ao que eu escuto? Ou eu deixo minha mente devagar? Aí muitas vezes, mas eu vou para a igreja, mas nada acontece. Eu estou desejando por o leite espiritual que vai trazer mudança? Ou eu só estou na igreja e às vezes nem lembro o que é que o pastor falou? Irmão, que culto poderoso ontem do pastor. Foi mesmo? Ele falou sobre o quê? Não sei. Foi poderoso, só não sei o que foi falado. Isso não é desejar o pleno leite espiritual, gente. Isso é achar que o poder de Deus... Isso é achar que as coisas vão acontecer por osmose. Eu tô perto, passa pra mim. Não precisa escutar. É osmose, né? Que é assim? É, né? Isso aí. Eu lembro um pouquinho de ciência ainda. Aleluia! Desejar o puro leite espiritual. E aí, eu até estava aqui na hora do louvor, fui pesquisar algumas datas, porque isso foi algo que mexeu muito comigo. Eu não nasci num lar cristão, eu me converti aos 21 anos, e eu lembro, na 8ª série,
Eu estava 17, 16, 15, 14 anos. Porque hoje, na minha oitava série da minha época, na oitava série desse ano, eu estava com 14 anos numa escola. E um professor de história disse o seguinte: a Bíblia é o maior livro de folclore que existe. A Bíblia é escrita por homens. Vocês não precisam dar crédito, porque foi escrita por homens. Aí, como alguns pastores dizem, né? Já imaginou se a Bíblia fosse escrita por um cachorro? Gênesis 1, au. 1, 2, au, au. A gente não ia entender. Era necessário que fosse escrita por homens para que a gente entendesse. Mas ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Não me lembro agora a quantidade, mas dezenas de autores que não se contradizem. Em épocas diferentes, em países diferentes. E todos indo pelo mesmo caminho. Outra coisa que aquele professor disse: a Bíblia, ela ficou, todos os registros ficaram na mão da igreja na época da Idade Média. Se tinha alguma coisa séria, foi deturpado. Um professor de história tendo a ignorância de dizer um negócio desse. Aí eu não sei se você já ouviu falar. Se não, e você gosta de pesquisar, pesquise quando chegar em casa sobre os manuscritos do Mar Morto. Uma das maiores descobertas arqueológicas. Lembra que eu falei que aquele professor me disse que a Bíblia ficou toda nas mãos da igreja na Idade Média? Idade Média, mais ou menos de 476 a 1453. Essa parte. Em 1453 acabou a Idade Média. Os manuscritos do Mar Morto foram encontrados em 1940, 1950 e toda a década de 50. 500 anos depois, mais ou menos, arqueólogos começaram a achar escritos da Bíblia. Porque eu não sei se vocês sabem, a Bíblia era mais ou menos assim. Tem o livro de Êxodo. Os copistas, eles iam lá e copiavam esse livro. E aí tinha em outro lugar, tinha em outra sinagoga. Então tem muita cópia da Bíblia. A Bíblia é o livro que mais existe cópias no mundo, que mais mostra a sua veracidade. É algo assim impressionante. Se você quer saber mais sobre isso, assista ou leia Em Defesa de Cristo, que é a história real, verídica de um ateu que fica revoltado porque sua esposa se converte. E ele era um jornalista investigativo que já tinha até ganho o prêmio, se não me engano, Pulitzer, um negócio desse aí, lá nos Estados Unidos. E ele começa a investigar para mostrar para a esposa dele que o cristianismo não estava errado. E ele vai atrás de cientistas, historiadores. É coisa maravilhosa. E o que acontece com esse ateu? Se converte. Hoje é pastor. Porque provou cientificamente, historicamente, que esse livro aqui é algo impressionante. E esses manuscritos do Mar Morto, que foram escritos em 250 a.C. até 68 depois de Cristo, eles foram soterrados. E só vieram ser achados na década de 40 e 50, gente. E dentre esses manuscritos, tem uma cópia do livro Isaías, exatamente como a gente diz, tem hoje. E como é que um professor vai dizer que foi alterado? Não foi alterado para como o homem queria. Se um livro que ficou perdido por mais de 1800 anos foi encontrado, está igual. Fora da época da Idade Média. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. E ela nos capacita. Ela nos instrui. Ela nos faz crescer. Lembra que eu falei no começo aqui de avivamento? Avivamento começa quando o meu desejo intenso por essa palavra aumenta. Quando eu desejo. Quando eu quero. Não é quando eu arrumo desculpa. Hoje eu não vou ler não, porque eu tô meio cansado. Deus entende. Rapaz, vontade de não ler vai vir para todo mundo. Mas eu entendo. Rapaz, não tô com vontade não. Mas eu preciso. Faz bem para mim. Muitas vezes eu vou estar cansado e é isso aqui o que vai me renovar. Porque quantos sabem que hoje quase ninguém lida muito com um cansaço físico mesmo. É mais mental. Por conta do dia a dia, por conta do trabalho. Aí esse cansaço mental afeta o corpo. Mas a Bíblia, ela pode fortalecer a tua mente e esse cansaço ir embora. Mas eu preciso desejar
o puro leite espiritual. Eu preciso desejar intensamente, assim como um bebê. Bota um bebê para não tomar o peito lá da mãe um tempo. Desespera. Não tem conversa não. Uma outra coisa que a gente acaba falando de forma errada: não tenho tempo. Não tenho tempo para ler. Gente, pelo amor de Deus. Bota lá no celular quanto tempo passou no Instagram, no WhatsApp, no TikTok, para ver se tem tempo ou não. Alguns realmente não tem tempo. E aí sabe o que é que fazem? Acorda mais cedo ou dorme mais tarde. Mas arrumam um tempo. Mas para a grande maioria de nós, a questão não é falta de tempo. É falta de prioridade. É não desejar a palavra de uma forma ardente, intensa. Saber que é Deus falando comigo. É Deus me instruindo. É Deus me mostrando o caminho certo para andar. O problema não está em Deus, gente. Deus não tem falta de poder. Mas muitas vezes a gente falta intensidade. Aleluia. Aleluia. Vamos para 1 Coríntios 6:12. Esse é um versículo que assim que eu me converti, acompanhou muito os meus primeiros anos de vida cristã. Eu não tinha uma vida regrada, muito pelo contrário. E quando eu li esse texto a primeira vez, quando eu escutei ele, aquilo ficou dentro de mim por muito tempo. Eu vou ler ele em algumas versões para que abra mais o nosso entendimento. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Eu vou ler primeiro na versão NVT. Diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Tudo é permitido, gente. Cristianismo não é uma religião onde nada é permitido. Pelo contrário. Mas é uma religião onde você aprende: tudo é permitido, mas eu escolho para mim o que vai fazer bem ou não. Tudo é permitido, mas se aquilo está me escravizando, eu não vou fazer. Vou dar um exemplo bem básico aqui. Bebida alcoólica é pecado ou não? Não. Mas 99,9% das pessoas que bebem não tem controle. Isso os domina, isso os escraviza. E aí? Um exemplo bem simples. Bebida alcoólica não é pecado. Eu era escravo da bebida antes de me converter. Eu todo final de semana tinha que beber. Às vezes meu final de semana começava na quarta ou na quinta, só acabava na segunda. Tinha que beber. Tinha que para poder ser feliz. Afinal de contas, trabalhei a semana toda. Não posso ser feliz um pouquinho? Escravo achando que é livre. Descubro que a bebida alcoólica não é pecado. Mas se é algo que me escraviza, por que eu vou tomar uma tacinha, beber uma cervejinha? Se me escraviza, então eu prefiro não fazer. E digo para quem perguntar: não é pecado, mas é melhor que você não faça. Porque, principalmente se você se torna pai e mãe. Sabe por quê? Não existe aquela história: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Se você não quer que seu filho entre nessa vida, você não faz. Porque eu nasci numa família muito tradicional que eu escutei até os meus 12 anos. Perão não beba. Perão não beba. Perão não beba que faz mal. Perão não beba. 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 Mas todo domingo tinha grades e grades de cerveja. Com 12 anos eu tomei meu primeiro porre. Fiquei embriagado. A partir daquele dia eu bebia sem limite nenhum. Mas por quê? Me diziam para eu não fazer, mas faziam. Sabe uma coisa que seu filho vai imitar? Se você lê sua Bíblia e se você ora. Se você louva.
É aquele memezinho que tem. Tá uma mãe sentada no banco de uma praça com o celular e o filho com o celular. E na outra praça, no outro banco, uma mãe com livro e seu filho com livro. Aí a mãe do celular pergunta: como você ensinou seu filho a ler? E a outra mãe responde: eu não ensinei. O filho viu. Aleluia! Gente, nossos filhos são reflexos nossos. Não tem. Como é que se diz? Responsabilidade dos pais. E aí os pais que entendem criança é criança, dá trabalho de torar. Toda ela. Criança que não dá trabalho geralmente tá com algum problema. Mas criança saudável, a gente olha assim, minha esposa olha para outro assim, glória a Deus, Benjamin é saudável. Porque tem dia que, meu Deus do céu, meu Deus, hoje estava eu em casa, de tarde, querendo estudar, orar, e meu amigo, acho que deu umas 3 da tarde, o menino pegou na terceira fase lá da energia, não era 2 fases, mas não, era 3, 1000 watts, e não parava de falar. A gente vinha no carro ele contando até 1000. Eu querendo relaxar um pouco, orar. Criança. Mas nossa responsabilidade não é matar, mas aquilo que é além, que a gente vê que vai ser danoso, a gente, filho é por aqui, filho é por ali. E muitas vezes aqui, é o nosso exemplo. Então, a gente leu, eu vou ler na versão King James, diz assim: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. A gente precisa desejar o puro leite espiritual, mas se a gente deixar que outras coisas nos dominem, a gente não consegue desejar, porque outra coisa está dominando, outra coisa está tirando tempo, outra coisa está enredando. A versão Reina Valera diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. E na versão ampliada diz assim: tudo me é permitível, aceitável, lícito, mas nem todas as coisas são úteis. Nem todas as coisas são para eu fazer. Nem todas as coisas são apropriadas. Nem todas as coisas são proveitosas, quando eu comparo com outras. Meu Deus, se a gente pensasse um pouco mais nisso. Eu lembro de um pastor, ele contando que foi para outro estado pregar, e ele ficou hospedado na casa de um pastor, e tinha uma quadra de tênis nesse prédio, e ele foi lá jogar tênis com quem estava hospedando ele, e ele viu que na sacada ficava um homem assim, olhando, analisando e tudo mais. E aí ele disse: tu conhece? Conheço. Não quer chamar ele para jogar não? Disse: não. Ele é um neurocirurgião famosíssimo. E ele ama tênis. Mas se ele praticar muito tênis, ele fortalece muito a musculatura do antebraço. E ele perde a sensibilidade para poder fazer as operações. Então, mesmo ele gostando muito, ele decidiu não fazer. Ele ponderou, gente. Pai, eu gosto muito, mas para minha vida hoje, vai trazer coisa boa? Para hoje a minha vida. Aí a gente vê um neurocirurgião que muitas vezes não é cristão, não tem a palavra, entendendo o que é medir as coisas e ver o que é melhor para si. E nós como filhos de Deus, gente, será que não podemos pesar e saber: isso é o melhor para mim? Mesmo que eu esteja querendo fazer uma outra coisa hoje, pai, eu vou dedicar esses minutinhos para a palavra. Eu vou ler alguns versículos aqui. Hoje é só ler um capítulo. Tá, fui lá, li um capítulo. Mas a partir de hoje vai bater aquele pensamento para você: mas qual é o contexto desse capítulo? Pai, eu sei do que está escrito. Quem não tem ainda, se você deseja aprender um pouco mais, existe algo chamado Bíblia de Estudo. A Bíblia de Estudo King James atualizada, a Bíblia de Estudo NVT, a Bíblia de Estudo Plenitude. Sabe o que é que elas vão trazer para você? Começo de cada livro tem explicando quando foi escrito,
por quem foi escrito e qual o contexto. Você lê aquilo ali e quando você começa a ler o restante, você já, meu Deus, isso aqui ele falou porque está nesse contexto. Aí tem lá alguns comentários, notas de rodapé, algumas palavras no original, isso vai trazendo clareza. Clareza. Meu Deus, mas é muito caro uma Bíblia de estudo. Pois é, escolha o seu caro. Viver do mesmo jeito ou desejar ardentemente o leite espiritual? Ah, se a gente desejasse uma Bíblia de estudo como a gente deseja um sapato. Uma bolsa, uma roupa boa, bonita, que é caro, tem um valor. O puro leite espiritual nos faz crescer, nos faz viver a salvação de forma plena, gente. Meu Deus do céu. Não precisa abrir, que a gente já está finalizando. 1 Timóteo 2:3 diz assim: isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que eu e você cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Como? Lendo, estudando, meditando. Como eu costumo dizer, se você é uma pessoa que não consegue muito andar em amor, que é muito brigão, que falou, recebe na uma lapada, por que não procurar livros cristãos que falam do amor de Deus? Onde você vai ler, ouvir, ler, reler, e aquilo vai te moldando. Passando por arroxos financeiros, livros cristãos que falam sobre finanças, que falam sobre o desejo de Deus de nos fazer prosperar, para que mude a nossa mentalidade. Visitei um casal onde o homem com certeza recebia pelo menos uns 8.000 por mês, reclamando do preço do arroz. A casa uma bagunça, assim, um negócio. Ei, o dinheiro ele recebia, mas aqui, ó, aí a Bíblia diz o quê? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O problema não está em Deus. Deus não deixou de ter poder, mas eu e você precisamos desejar ardentemente o leite espiritual. Pensa num bebê esfomeado querendo peito. Pronto. Devemos desejar, devemos querer. Entender que para um bebê o leite é o que vai manter ele, nutrir ele. É isso que nos nutre, gente. A gente vem para a igreja para aprender, para ouvir. Muitas vezes coisas que a gente não entendia, a gente escuta. E aí na segunda a gente vai lá. Meu Deus, deixa eu ver se está escrito mesmo na minha Bíblia. Meu Deus, deixa eu riscar a minha Bíblia, anotar, fazer uma coisa. Não é pecado não, gente. É muito melhor que você grife sua Bíblia, bote um post-itzinho marcando, do que ter uma Bíblia aberta, acumulando poeira que não serve de nada, a não ser de enfeite, que não traz mudança de vida. Bíblia boa é aquela Bíblia que está surrada. Você leu, releu, caindo da capa, até que chega sua esposa assim, troca de Bíblia que tá feio demais subir ali com uma Bíblia dessa. Mas tá lá, eu gosto demais dela. Meu Deus do céu. Quem aqui ama Jesus? João 1:1, pra gente finalizar. Quem ainda tem ceia, tem entrega de certificado. João 1:1. Eu vou ler na versão King James, tá? Que traz um entendimento bem... João 1:1. E você disse que você amava a Jesus. João 1:1 diz assim: no princípio, João 1:1. Para quem tem o desejo de pregar a palavra, isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Leia a Bíblia em várias versões, para trazer um entendimento maior. Ah, mas eu não tenho tanta Bíblia. Bota no Google assim, ó, João 1, versão King James.
Abre outra janela, João 1, versão NVT. Abre outra janela, João 1, versão NTLH. João 1, versão viva. Se tiver mais Bíblia, ótimo. Se não tiver, todo mundo tem um celular que entra na internet. E você vai estudando. É algo maravilhoso. Eu não me lembro agora qual foi o profeta que disse que comeu o rolo do livro e era doce ao paladar. A gente precisa desse entendimento. Ei, isso aqui é uma comida e ela é doce, ela é maravilhosa. A gente costuma falar para os casais, né, que a alma farta pisa o favo de mel. Quando é que a gente diz isso? Geralmente na questão do sexo. Quer que tentação não venha para o seu cônjuge? Mantenha essa parte farta. Porque uma parte não farta não vai pisar favo de mel, não. Isso é Bíblia, gente. A Bíblia vai dizer: casais, não se privem um ao outro, a não ser por mútuo consentimento e para a oração, para que a tentação não vos sobrevenha. Uma coisa é um dos dois passando por alguma questão de saúde, por alguma coisa, e aí é bom senso. Mas não teve nada, tá todos os dois saudável, não se prive. Mas o comparativo que eu quero fazer é: quando a nossa alma está farta, bem alimentada da palavra, a tentação, o pecado, a gente vai pisar. Sabe quando a gente escorrega? Quando está faltando. Quando está com fome, aí alguma outra coisa se apresenta e a gente acha que é aquilo que vai saciar. Mas o que sacia é isso aqui. E aí João 1 diz: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Jesus, ele é a palavra. Se eu amo Jesus, como não amar a palavra que é ele? Tem como eu amar a minha esposa e não amar ela? É incoerente. Se eu amo Jesus, eu amo a palavra. É porque muitas vezes a gente desassocia a palavra de Jesus. A gente entende: ah não, Jesus está na igreja, eu vou para a igreja. Mas quando a gente entende, Jesus está na igreja sim, mas Jesus e a palavra são um. E se eu amo Jesus, eu amo a palavra. Como um casal que muitas vezes não vai estar com aquela vontade de expressar amor, mas expressa, porque faz parte do compromisso. Eu vou expressar pelo meu Senhor. Casamento é isso. Quem é solteiro não acha que não é para casar, não. Mas casamento é compromisso. É eu estar sem vontade e eu fazer porque eu sei que agrada. É eu não estar muito afim, mas eu me esforço. Não estou me sentindo muito afim, mas eu não vivo pelos meus sentimentos. Eu vou me ajustar aqui e vou fazer para. Aleluia! Casamento é maravilhoso quando se entende os princípios bíblicos e vive por eles. Porque quem criou o casamento foi Deus, gente. Ele criou o casamento e criou os parâmetros. Quem vive sobre, feliz. Quem vive sobre, o final é melhor do que o começo. Quem vive sobre os princípios, teve um problema, vai conversar, vai ajustar, vai ver. Não vai chutar. Não vai vir um pensamento que eu acho que só vem para mim, né? Aquele pensamento: misericórdia, por que eu escolhi essa mulher? Vem o pensamento, porque o diabo ele é assim, astuto. Em um momento de problema, em um momento de intriga, vem aquele pensamento: por quê? Onde eu fui amarrar meu burro? Uma expressão nordestina. Aí você lembra: opa, eu tenho um compromisso. Eu decidi estar com aquela pessoa. Eu acredito que ninguém aqui foi botar uma arma na cabeça e bora. Agora, casa, diz sim. Ou leva um tiro de 3/8 na testa. Não. A gente escolheu. E se escolheu, a gente entende o compromisso. Aliança é compromisso. Aliança é entender: eu vou expressar o meu amor. Quem casou, casou para fazer o outro feliz.
A Bíblia diz que o marido, ele deve agradar a sua esposa. E a esposa, ela deve agradar o seu marido. Porque tem muito casamento dando errado. Porque o pessoal só quer ser agradado. Tomou a forma do mundo. Não me agradou. Não quer fazer pra mim. Não gostei. Mimimi. Aí pega um casamento sólido de 50 anos. Pergunta quantos problemas teve. Um nó e um bocado. Um monte. Mas o compromisso de estar casado e fazer o outro feliz foi muito maior do que qualquer problema. Eu sou comprometido com essa mulher e a gente vai até o fim. Até um dos dois morrer, até Jesus voltar. Compromisso, isso é aliança. Ceia fala de aliança, fala de compromisso. Deus é comprometido comigo e com você. Mas todo relacionamento precisa do compromisso dos dois lados. Deus está comprometido. Quando eu me comprometo, se prepara para a abundância de Deus sobre sua vida. Lá vem o pastor falar dinheiro. Quem disse que a abundância é só dinheiro? A abundância fala de felicidade, fala de saúde, fala de bem-estar. Quanta gente tem aí milhões, bilhões na conta com uma doença que para a medicina se diz incurável? Adiantou o quê? Tem os bilhões. Tá morrendo. Mas aí Deus diz, eu tenho plenitude de vida para você. Se for financeiro, é financeiro. Mas, gente, finanças é uma parte da nossa vida. Saúde, bem-estar. Casamento, onde você chega em casa assim, hoje vou deitar no colo dela, hoje ela vai deitar no meu, hoje vou deitar no tapete com o meu pirraia. Pirraia é guri em nordestinês, tá? Pirraia, meu Deus, faz tempo que eu não falo isso. Bem-estar. Agora eu preciso primeiro o quê? Aqui, ó. Deseje ardentemente o leite espiritual, que vai te fazer crescer e experimentar plenamente a salvação. Você pode ficar de pé? Aleluia. 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 Feche seus olhos, vamos orar.